Vamos fazer as nossas respostas aqui. Ainda não começou. Beleza, vamos começar então a nossa correção ali da atividade passada, da prova passada que a gente fez. Eu já encaminhei para vocês, tá? Quem fez a prova ali eu já encaminhei, eu acho que encaminhei ontem de noite, se eu não me engano. Vamos olhar aqui a nossa correção. A primeira conta que a gente tem que fazer é essa daqui, ó, menos 0,2 vezes menos 0,5. Deixa eu abrir o nosso quadrinho aqui, limpar ele aqui e vamos começar a fazer. Como é que faz essa conta aqui, ó? Menos 0,2 vezes menos 0,5. Podem abrir o microfone e falar aí. Não está compartilhando, Jonathan? Hã? Ah, não está está compartilhando? Tela. Vou tentar compartilhar de novo aqui, porque parece que não foi. Valeu, Henrique. Agora foi. Beleza, vamos começar aqui então. Como é que eu faço então essa primeira multiplicação aqui da nossa prova passada? Menos 0,2 vezes menos 0,5. Como faz? Passa primeiro para a fração, para ficar mais fácil. Isso, muito bem. Então, eu vou copiar aqui. Deixa eu só colocar aqui menos 0,2 vezes... É isso mesmo? É isso mesmo. Vezes menos 0,5. Faz igual o Maquin falou ali, transforma para fração para ficar mais fácil para a nossa vida. Então, ó, vai ficar menos 2 sobre 10 vezes menos 5 sobre 10. E agora o que faz, Maquin, em seguida? Tu multiplica, já que os denominadores são iguais, tipo, continua o mesmo denominador e... Tá, segura um pouquinho. Quase isso. Na multiplicação, a gente multiplica a parte de cima e a parte de baixo. Isso que você está falando se aplica à soma e à subtração. Tá? Então, eu vou multiplicar a parte de cima pela parte de cima, a parte de baixo pela parte de baixo. Primeiro, regra do sinal. Menos com menos fica mais. Então, a gente fica mais. 5 vezes o 2 dá 10. E na parte de baixo, 10 vezes o 10 dá 100. Então, a nossa... 100, né? A nossa resposta, mais simples possível, sem simplificar nada, seria isso daqui, mais 10 sobre 100. Só que dá para simplificar. Quando a gente simplifica isso daqui, ó, eu posso escrever 1 sobre 10, que é a mesma coisa, ou ainda escrever 0,1 ou 0,10. Todos eles são a mesma coisa. Porque a gente aprendeu já no ano passado que a representação das frações, elas têm infinitos jeitos da gente representar. Vamos ter vários jeitos decimais aqui, né? Tipo, eu posso representar 0,1 ou 0,10, que é a mesma coisa, e frações equivalentes eu vou ter várias, tá? Então, a resposta da primeira vai ser isso, 0,1 positivo, tá? Pela regra do sinal. Valeu, Maquin. Vamos para o próximo aqui, ó. Deixa eu pegar mais um. Deixa eu só trocar isso aqui de ordem para não me atrapalhar na hora que eu for responder. Vamos lá. A próxima pergunta aqui, ó, é 1,1 vezes menos 0,6. Vou pegar aqui o próximo frame, vou fazer isso, ó. 1,1. Uma outra pessoa para responder sem ser o Maquin agora, tá? Vezes 0 menos 0,6. Vamos lá, uma outra pessoa para falar? O que eu faço aqui? Transforma em fração. Isso. 11 sobre 10 vezes menos 0 nada, menos 6 sobre 10. 6 sobre 10. E aí faz o que, Helena? Regra do sinal, que daí vai ficar negativo, porque o da frente é positivo e o Isso. negativo. E em cima fica quanto? 66. Isso, fica 66 embaixo. 100. Isso, então fica menos 66 sobre 100. Aqui a gente já tem a resposta, tá? A gente pode escrever de forma simplificada, reduzir essa fração, ou simplesmente escrever ainda na forma decimal aqui, ó, menos 0,66, tá? E acabou. Como é que vocês vão escrever isso na hora
para mim ali em linha, tá? Vocês poderiam ter escrito com a vírgula, né? Colocar o ponto aqui é muito ruim, tá? Porque o nosso sistema de numeração não é com ponto, é o sistema americano ou o sistema britânico que usa ponto. Então, a gente não coloca 0,66, não. A gente coloca 0,66. Ah, mas o meu computador, quando eu vou fazer na calculadora, é com ponto. Sim, porque a calculadora é americana, não é brasileira. Tá? Então, a gente sempre usa a vírgula, não usa o ponto. E uma outra coisa, eu quero escrever isso na forma de fração, como é que eu vou escrever isso lá na forma de fração na linha? Eu vou escrever menos 66, essa barrinha aqui, sobre 100, ou então, menos 66, 2 pontinhos, 100, tá? Então, esse jeito aqui, ó, é o jeito da gente escrever a fração em linha, sem precisar escrever um em cima do outro, que a gente só consegue fazer quando a gente está no papel. Dá para escrever decimal também. Dá para escrever decimal também, que foi isso que eu falei aqui anteriormente. A gente pode escrever decimal, mas com a vírgula, não com o ponto, tá? Porque ponto não é o nosso sistema. Quando coloca o ponto, vai estar errado, tá? Então, se vocês colocam o ponto, mas é um do lado do outro ali, a minha... Não, coloca a vírgula, porque é o jeito correto da gente escrever, tá? Então, beleza. Então, esses dois jeitos aqui a gente poderia ter escrito em linha, né? Ou então, como a Ana falou ali, o decimal. Vamos para o próximo exercício aqui, ó. O próximo é uma divisão. A gente tem aqui, ó, menos 1,5 dividido por 2,5. Então, vamos lá, vamos escrever isso aqui. Menos 1,5. Uma outra pessoa, sem ser Helena e o Marquinhos, para responder, por favor. Pode ser a Ana, já que ela já falou agora há pouco aqui, já está com o microfone fácil de abrir. Vai lá, Ana, faz esse aqui para mim. Tem que transformar em fração. Muito bem, tá vendo? Ó, a gente sempre está falando a mesma coisa. Transforma em fração. Pronto. Transformei em fração, vai ficar 15 sobre 10 dividido por 25 sobre 10. E agora, Ana, o que eu faço? Como é divisão, o 25 e o 10 vai girar. E vai ficar Camalhotinha. Isso, e a gente faz vezes. Então, para fazer essa divisão, a gente vai pegar o inverso do segundo termo e transformar numa multiplicação. Mas por que a gente faz isso, professor? Lembra da regra do sinal? De menos com menos dá mais? Dividido com dividido vira multiplicação. Tá vendo? Por isso que a gente consegue girar esse carinha aqui e ficar mais fácil de fazer a nossa divisão, tá? Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Vou escrever o primeiro número sem alterar nada, eu só vou girar o segundo número. Vezes 10 sobre 25. Então, ó, 10 sobre 25. E agora, Ana, o que eu faço? Multiplicar o 15 sobre 10 e 10 sobre 20, e 10 vezes 25. Perfeito, Ana. E a regra do sinal? Fica menos porque Isso. o 1,5 era de menos e o 2,5 é positivo. Isso, muito bem. Então, aqui vai ficar menos 150 sobre 250. Aqui já acabou a conta. Se eu quisesse simplificar, poderia simplificar. Corta o zero, divide por 5, faz um monte de coisa, mas aqui a gente já chegou no resultado. Se eu quiser escrever isso daqui na forma decimal, vai dar menos 0,6, tá? Porque quando a gente for reduzindo isso daqui, vai ficar menos 3 sobre 5, e menos 3 sobre 5 é a mesma coisa do que 6 sobre 10, e o 6 sobre 10 é 0,6. Pronto, tá? Então, essa resposta está correta, essa resposta está correta, e qualquer fração que seja equivalente a essa também vai estar correta. Vamos para o próximo ali. Obrigado, Ana. Vamos para uma próxima continha aqui, que eu acho que é até mais fácil do que essa. Tururu, aqui. O inverso de 2,1. Uma outra pessoa para falar qual é o inverso desse número. Vamos lá. Deixa eu ver quem está com a câmera aberta aqui. Pedro, você mesmo lá, Pedro Santana. Consegue falar, Pedro? Consigo. Beleza, perfeito lá. Qual é o inverso desse número, Pedro? 10 sobre 21. Isso, 10 sobre 21. Mas como que você fez essa mágica aí? Como é que você fez isso? Eu só tirei a vírgula e como só tinha um zero depois da vírgula, fica o 10.
Isso. Então, a primeira coisa que tem que fazer é fazer a mágica de transformar isso aqui em fração. Transformei em fração. E aí, quando eu falo inverso, o que é o inverso do número? É inverter. O 21 É vai pra baixo e o 10 vai pra cima. Perfeito, Pedro, perfeito. É só isso mesmo que é para fazer. Teve gente que, em vez de escrever o 2,1, escreveu 1,2. O inverso é 2,1,2. Pronto, acabou. Não, tá errado, né, pessoal? Ó, quando eu faço a fração, inverto ela aqui, ó, vai ficar esse resultado aqui. Então, para inverter um número, a gente precisa escrever na forma de fração, tá? Se não escrever na forma de fração, a gente não consegue inverter o número. Valeu, Pedro, brigadão. Vamos para a próxima questão aqui. A próxima questão vai ser uma soma. Essa soma aqui. Deixa eu pegar essa soma aqui. Vamos lá. Menos 2 sobre 12. Menos 2 sobre 12. Mais 4 sobre 9. Vou chamar o Kian para responder essa, porque o Kian estava com dificuldade na última aula para resolver isso daqui. E pode ser, vamos ver se ele já entendeu como é que faz. Como é que faz essa, Kian? Tem que deixar os denominadores igual. Isso. Como é que a gente faz isso de um jeito prático, simples e fácil? A cruzada lá, 9 vezes Perfeito. 2. Exatamente. Então, vou fazer a nossa cruzada aqui, ó. A gente vai chamar o professor André lá para fazer as cruzadas medievais. Agora vai ser com os números, ó. 9 vezes o 2 vai ficar 18 aqui. E vou pegar a outra corzinha aqui para parecer bonito aqui. Vou fazer o 12 vezes esse 4 aqui de cima. Mais... Quanto que é 12 vezes 4 mesmo? Agora, você me pergunta isso para responder cara. Vamos lá. 12 mais 12? 24. Mais 12? 32. Opa, 36. 36. Mais 12? Não. 36 mais 12? Dá 40? Não. E 8. 48. 48, né? 36 mais 12, 48. Ok. E a parte de baixo, Kian? A parte de baixo é a mesma coisa, só multiplica. Multiplicar quem por quem? O 12 vezes 9 e o 9 vezes 12. Isso, 2 vezes 9, 9 vezes 12, que é a mesma conta, que vai dar 108. Então, aqui é um número só pra gente, ó. 108. Reparem bem, eu só fiz 3 contas, eu não fiz 4 contas, tá vendo? Não precisa fazer 9 vezes o 12 e depois 12 vezes o 9, tá? É a mesma conta. Ok. E agora, Kian, o que eu faço com isso daqui? Somos 2. Que 2? Time de baixo. Só que um tá negativo, então... Tá, peraí, somar o de cima e o de baixo? Como assim? É só somar o numerador. Isso, numerador, perfeito. De baixo fica parado ali, a gente não faz nada com ele. Quanto que é 48 menos 18? Sei lá. Menos 18. 48 menos 18. Ô, essa aí é conta lá do segundo ano, cara. Vou colocar aqui no quadrinho pra cabeça é muito empenho. Não, essa daqui não é muito empenho, não, Kian. 48 menos 18. Boa, essa aqui é fácil, hein, Kian? Tá vendo? Ó, 30. Então, aqui, ó, vai ficar 30 sobre 108. E acabou a nossa conta. Tá, mas e aquele negativo? A regra do sinal aqui, negativo com positivo, não fica negativo? Por que eu botei positivo? Como é que é, Kian? Não faz regra do sinal porque não tá grudado. Isso, perfeito. Não faz regra do sinal porque não está grudado. E uma outra coisa muito importante. Quem que é maior, o 48 ou o 18? Quem que é maior? 48. Então, o sinal que a gente vai manter aqui no final da conta vai ser o sinal de quem é maior. Por isso que ficou 48 menos 18 e ficou 30. Então, a resposta final que a gente tem disso é 30 sobre 108. Até vai dar para simplificar, dividir por 6 e blá, blá, blá. Mas aqui a gente já chegou na resposta, tá? Tem outras frações equivalentes a essa, mas poderia ser essa a resposta ou qualquer fração que é equivalente a essa. Fechou. Obrigado, Kian. Vamos fazer a próxima questão aqui, ó. Próxima questão é praticamente igual, só que com outros números. Vamos lá, deixa eu apagar aqui, copiar o menos 11 sobre
10 mais menos 8 sobre 3. Esse mais aqui ficou muito feio. É isso? É isso. Beleza. Vamos lá, deixa eu ver uma outra pessoa aqui que está com a câmera aberta, olhando para mim. Pode ser Fabiola. Você consegue falar, Fabiola? Está com o microfone aberto? Consegue falar? Eu acho que não. Tá. Bernardo, você consegue falar, Bernardo? Consegue, né? Vamos lá. Então, me explica como faz essa daqui pra gente. Vai lá, Bernardo. Primeiramente, tem aí a regra do sinal. Isso. Regra do sinal, ó, tá vendo? Na outra a gente não fez, nessa aqui vai precisar fazer porque tem um sinal que está grudado com o outro, como o Bernardo falou. O que vai ficar esse mais com esse menos aqui, Bernardo? Vai ficar menos. Menos, perfeito. E aí eu vou copiar igual aqui, ó, 8 sobre 3, e aqui do lado, menos 11 sobre 10. E agora, Bernardo, qual é o próximo passo? Agora temos que fazer ali coisa para igualar o denominador. Isso, a gente vai fazer a cruzadinha, né? A regra para transformar o mesmo denominador. E como é que eu faço aqui? Multiplica 3 por 10 e ao mesmo tempo 10 por 3. Deixa eu copiar aqui. Peraí, devagarinho aqui, deixa eu só copiar para ficar mais fácil. Ó. Então você falou ali, ó, vai multiplicar o 3 por 10. Então embaixo eu já sei que vai ficar 30 para todo mundo. Perfeito. Ok, vou copiar o sinal aqui porque vai se manter igual. E o que eu faço na parte de cima, Bernardo? Na parte de cima, tu multiplica 3 por 11 e 10 por 8. Isso, ó, 3 por 11 aqui vai ficar 33. E 10 vezes o 8 é 80, bem fácil. Ok, e agora, Bernardo, qual é o próximo passo? Agora, peraí, o Jonathan. Diga. Ali não é um sinal de mais? É a mesma coisa, eu acho. Aonde que estava ali? Deixa eu olhar de novo a questão, peraí. Entre os dois ali. Ah, não, então, era um sinal de mais, mas você acabou de aplicar a regra do sinal e virou o quê? Menos. Foi a primeira coisa que você fez. O que faz agora aqui em seguida? Agora é literalmente só fazer continha. É o 33 menos 80, mas tipo, como tá no tudo negativo, vai dar. Vai dar o quê? Vai ser a mesma coisa que somar, como tá no negativo. Isso, muito bem, Bernardo. Como a gente tem duas dívidas, a gente está juntando duas dívidas, então vai continuar sendo negativo, tá? Então eu vou juntar 33 com 80, isso dá quanto? Tá? 113. Isso, 113, muito bem. Então a gente fica ali, ó, 113 em cima, a gente fica com 30 embaixo, e ainda vai manter o negativo. Ah, mas professor, e não é quando tem dois sinais de negativo, não faz regra do sinal e não fica positivo? Por que isso não faz nesse caso, Bernardo? Porque já teve uma regra do sinal. Porque já teve a regra do sinal e nesse caso aqui a gente está juntando duas dívidas, tá vendo? Eu tenho uma dívida, eu tenho uma outra dívida e o resultado final com certeza vai ser uma dívida, porque eu estou pegando duas dívidas. É como se eu estivesse lá na cantina, uma dívida de R$5, eu tenho uma outra dívida de R$10, elas não vão se anular por ser uma dívida. Não é, a regra do sinal não funciona assim. A regra do sinal funciona quando a gente tem dois sinais grudados, ó. Então aqui vai ficar menos 113 sobre 30. Obrigado, Bernardo. Vamos para a próxima questão aqui. Fala. Eu fiquei em dúvida mesmo também ali na regra do sinal, que eu não entendi por que nessa aqui foi. Eu entendi que o sinal não tem sinal grudado, mas nesse aqui, no outro, não tinha sinal grudado, mas tipo. Ah, na anterior aqui? Na anterior, ó, não tinha sinal grudado, então. Tem. Aqui tem um mais também. Só que a gente não precisou fazer a regra do sinal, porque mais com mais fica o quê? Mais. Tá vendo? Então, assim, ó. Não parece que a gente não fez a regra do sinal, mas a gente fez a regra do sinal aqui também, mas o mais com mais vai dar o mais. Então, não fez diferença pra gente. Aqui fez diferença porque a gente estava com um sinal que era positivo e outro negativo, e quando gruda um no outro, aí sim que fica negativo. Tá vendo? Entendeu ali, Bernardo? Agora eu entendi. Beleza, perfeito. Vamos para a próxima questão aqui, ó.
Então, vamos pegar o próximo exemplo aqui, que é o... Agora, tem essa daqui. Menos 11 sobre 12, menos 10 sobre 3. Tá, então vamos lá. Menos... Deixa eu olhar de novo aqui. 11 sobre 12. 11 sobre 12. Menos 10 sobre 3. Menos 10 sobre 3. Vamos lá. Uma outra pessoa para resolver essa daqui que não participou ainda. Vamos lá. A Evelyn tá por aí? Evelyn? Cadê você, Evelyn? Você consegue ligar o microfone? Tá até duas Evelyns aqui. Tô aqui. Perfeito. Vamos lá, então, Evelyn. Você consegue resolver essa pra gente? Tem que deixar os denominadores iguais. Tá. Isso tá certo. Mas antes disso, a gente tem uma outra coisa que o Bernardo fez ali também. O que eu tenho que fazer aqui nesse caso? Tem que fazer a regra do sinal. Perfeito. A regra do sinal. Menos com menos vai ficar o quê? Menos? Mais. Mais. Muito bem. Então, aqui vai ficar 10 sobre 3. Aqui desse lado, menos 11 sobre 12. Ok. E agora o que a gente faz? Deixa eu só olhar, ver se eu copiei certo aqui. Copiei certo, tá. O que faz em seguida? Multiplica o 3 pelo 4, que dá 12, daí o denominador fica igual. Peraí, só um instantinho. Aonde que tem 4 aqui? Não, porque é pra deixar o denominador igual. Ah, sim, mas não tem 4 aqui. Aqui é um 12. 12. 3 por 12, tá. Então, eu vou multiplicar o 3 por 12. Deixa eu copiar aqui no próximo. Então, eu vou fazer ali embaixo, ó. 3 vezes 12 deu 36. Daqui deu 36, como a Evelyn falou. Deixa eu copiar os sinais. Aqui é mais, menos e mais. Então, menos aqui, mais aqui. O que eu faço em seguida? Agora os de cima. Os de cima. Como é que eu faço os de cima? Três vezes 11, que dá 33, e 12 vezes 10, 120. Muito bem, Evelyn. Então, aqui ó, vai ficar 33 e aqui 120. Gente, A Ana não precisa fazer comentários enquanto a Evelyn está fazendo a continha dela, tá? Vai lá, Evelyn, continua a Evelyn falando. É que vocês estão no grupo do Zat aí fica difícil. Vamos lá, Evelyn, só você agora aqui comigo. daí agora faz a conta. Como é que eu faço essa conta? Vamos lá? Mais. Isso, é mais? Espera aí, eu vou fazer 120 mais 33? Não, mais. É porque, Sim. na real, eu fiz diferente de ti. É que o 12 é múltiplo do 3. Tá, perfeito. Daí Isso, você poderia ter multiplicado aqui por 4, em cima e embaixo, e já chegar no resultado. Perfeito, poderia ter feito assim. Mas a gente tá... Não tem problema. A gente pode fazer também desse outro jeito, eu tenho certeza que você consegue fazer. Tá, o que eu faço aqui em seguida? Eu tenho aqui ó, um número negativo e tenho um número positivo. O que a gente faz quando tem números que têm sinais diferentes? Agora tem que diminuir do 120. Isso, diminuir. Então, eu vou fazer a continha ali, ó, 120 menos o 33. Vamos lá, isso dá quanto, Evelyn? Dá 97. Não, um pouquinho mais, dá 80. Aliás, um pouquinho menos, dá 87. Porque se fosse só 30, aí ficaria 90, tá? Então, como a gente tirou mais 3, fica 87. Perfeito. Então, o resultado aqui, ó, vai ficar 87 sobre 36. Só que tem uma outra coisa aqui. Vai ser positivo ou vai ser negativo, Evelyn? E por quê? Vai ser positivo, negativo. Opa! Positivo? Positivo, porque olha só, eu tenho 120 que é positivo e tenho 33 que é negativo. Quem que é maior sem o sinal? O 120 ou o 33? Quem que é maior, o 120 ou o 33? Sem sinal. Eu não vi a pergunta. Quem que é maior, o 120 ou o 33 sem o sinal?
O 120. Isso. Então, como o 120 é maior, ele vai manter o sinal de quem é maior. No caso, como é positivo, o resultado que a gente fez aqui também vai ser positivo. Então, o resultado vai ser 87 sobre 33, sobre 36. Você, como fez o lance ali da multiplicação, só multiplicou direto aqui por 4, o que vai acontecer? O seu resultado vai estar dividido por 3 em cima e embaixo. Então, aqui vai estar 29 sobre 12. Provavelmente esse foi o resultado que você chegou, tá vendo? Isso. Se a gente Ô, simpli- Jonathan, Fala. em outro exercício, que era pra falar qual tava entre, lembra? Que tem um que era pra falar. Aham. Já vamos Então, chegar nesse. É que, tipo, eu comecei a fazer, mas só que daí eu pulei e fui pra outro. E eu esqueci de acabar, e daí eu só fiz um daquele. Tá, tudo bem. Aí você ganhou aquele 1 que você fez. É que eu esqueci. Não, eu imagino que você esqueceu, porque eu sei que você sabe. Não é problema de eu não tenho dúvida que você sabe em que número tá ou não tá. Mas se você não fez, eu não posso te dar ponto por você não ter feito, né? Tá? Então vamos para a próxima questão aqui. Obrigado, Evelyn. Vamos para a próxima aqui, ó. Próxima questão é também uma continha de subtração aqui, ó. Vai lá, menos 4 sobre 9. Isso aí eu não entendi, Jonathan. Subtração não consegui. Então é você mesmo que vai fazer esse, já que você não conseguiu. Eu entendi, Claro. perfeito. Eu que criei a subtração. Tá, vamos lá então, Kian. Já que você fez a outra, eu tenho certeza que você consegue fazer essa também. Vai lá, o que você vai fazer aqui? Tá, aí eu iria fazer primeiro a regra do sinal. Perfeito, fez a regra do sinal, sobrou o que? Esse menos com esse mais aqui, que tá... Vai ficar menos. 7 sobre 11, e aqui menos 4 sobre 9. Ok. E agora? Então, aí eu me perdi, é que eu não sabia Se eu te falar que você faz exatamente a mesma coisa que a gente fez ali antes, tem que fazer a mesma coisa. Faz a cruzada. A mesma da soma. O mesmo da soma? Tá. Aí faz a cruzada, vai ficar... Tá, deixa eu copiar aqui no próximo. 44 e 99. 44. Opa. 44 sobre 99. E do lado aqui vai ficar quanto? E o outro vai ser... E o outro lado vai ser 63. Isso, 99. muito bem. 63, 99. E agora vamos colocar os sinais que já estavam ali, tá? Menos e menos. Então, ó, menos e menos. Agora vem o grande pulo do twist carpado, e que é ver o que vai acontecer com esses dois números aqui. Repetindo, eu tenho... Eles vão se juntar porque é duas Exatamente, foi o que a gente acabou de falar agora. Vamos se juntar porque são duas dívidas. Então, vou fazer a soma do 44 com o 63, e aí a gente vai ter o resultado. Deixa eu limpar aqui, ó. 64 não, é 63. 63... Vai dar menos 107. Vamos lá, isso, vai ficar 107, e aí como você falou ali, vai ficar menos 107, opa, deixa eu apagar aqui, eu escrevi muito na frente, aqui menos 107 sobre 99, que era o 99 que estava aqui, e acabou, não tem mais nada para fazer, tá vendo? É bem fácil, não é nada complicado, é a mesma conta, tanto de mais quanto de menos, só tem que aplicar a regra do sinal. Se os números têm o mesmo sinal, se os dois são positivos ou se os dois são negativos, a gente junta, vai somar esses números, e se são com sinais diferentes, a gente vai fazer a diferença entre eles. Sinais diferentes, faz a diferença. Sinais diferentes, faz a diferença. O que é isso? Fazer a subtração. Fazer a diferença é fazer a subtração. Ah, mas como é que eu sei qual é o resultado que vai acabar aqui no final? Tem que pensar, eu tenho mais dívida ou eu tenho mais dinheiro? Se eu tiver mais dívida do que eu tenho mais dinheiro, eu vou acabar continuando com uma dívida. Se eu tiver mais dinheiro do que eu tenho dívida, eu vou acabar tendo um saldo positivo. Ficou alguma dúvida dessas questões, pessoal? Porque teve bastante gente que errou mesmo depois da gente ter feito a correção, depois da gente ter feito aquele exercício. Tá no negócio do inverso. Como é que é? Aquele negócio do inverso, tem que transformar em fração, e fazer a cambalhota, pá. Isso, e acabou. Então, eu achava que tipo, era só trocar o da frente pelo de trás, aí... Foi exatamente o que eu falei ali, que não é isso,
tá? Tipo, Sim, e transforma na em prova fração. eu achava que é e ficou ok. Inverte. Mas está escrito no livro, hein, Bernardo, né, o Kian? Tem que dar uma abridinha no livro de vez em quando. Tem que lembrar que ele, para não ficar com poeira no livro assim em cima, sabe? Você pega, abre ele, folheia um pouquinho, aí você consegue perceber o que está escrito lá, tá? Vamos lá, vamos para o próximo exercício aqui. Vamos lá. O próximo exercício é um exercício de problema, que é um probleminha que a gente tem que interpretar. Deixa eu pegar uma outra pessoa que ainda não resolveu aqui. Deixa eu só apagar e a pessoa vai ler e vai me explicar como é que fez esse problema. A Ana que está ali sacudindo, shake, shake, shake ali. Fala, Liana. Como é que faz esse problema? Tá, peraí, deixa eu abrir aqui a conta. Deixa eu ler o problema. Aqui, ó, tá aberto aqui. Vai lá. Lê pra gente. Maria tem uma dívida de 347,37 no Banco do Brasil. Com o fechamento do mês, ela teve 4 depósitos iguais do valor de 82,31. Após os depósitos, Maria ainda tem uma dívida ou está com saldo positivo? Qual o saldo? Como é que foram faz? 4 depósitos, tem que fazer 82,31 vezes 4. Tá, então vamos fazer essa conta primeiro aqui. 82,31 vezes o 4. Como é que faz? Fica 4 vezes 1 dá 4. Aí 4 vezes 3 dá 12, fica 2, sobe 1. Aí fica 8. Não, Mais fica 8, fica 9, mais 1. 9. Aí 4 vezes depois 8. fica 32. 32, perfeito. Então fica lá 300 ou 32.924. Cadê a vírgula? Tem que botar a vírgula depois do 9. Isso, depois do 9. Por que coloca depois do 9? 2 casas depois da vírgula, 2 casas depois da vírgula. Pronto. Tá? Então a gente ficou com esse resultado que foram os depósitos dela. O que a gente tem que fazer em seguida? Deixa eu voltar lá para o problema. Isso. Tipo, fazer 347,37 menos o resultado que deu ali. Perfeito. Então vou fazer lá, 300. É menor que 347. Tá. Então a gente sabe que vai dar um resultado negativo ainda. Perfeito, Ana, perfeito. Ó, deixa eu copiar aqui e a gente vai fazer devagarinho para todo mundo entender junto, tá? Ó, vai ficar aqui, ó, 329,24. Aí faz a subtração aqui, ó, vai ficar 3, aqui fica 1, vírgula. Aí aqui pediu emprestado 17 com 9, vai ficar 8. Aqui não é mais 4, é 3, então ficou 1. E aqui ficou 0. Então ficou 18 e 33. Mas como a Ana falou ali, ó, esse resultado ele é negativo. Então é menos 18 com 13. É isso? Ou é 31 aí? Tá. Menos 18 com 13. Tá. Então a gente vai fazer a resposta que está sendo pedida ali. Tem 2 perguntas, tá? Ó, após, ela ainda vai ter uma dívida ou vai ter um saldo positivo? Então, o que a gente responde primeiro? Tem que responder. Ela ainda vai ter uma dívida e o saldo vai ser negativo. Né? Isso. Com a dívida. E aí tem que botar que o resultado foi 18 e 13 reais. E 18 reais com 13 centavos. Tá vendo? É uma conta que é fácil, ela não é uma conta complicada, ela só precisa ser interpretada. A gente tinha 2 contas aqui para fazer e depois dar 2 respostas, tá? Teve gente que só colocou um número e não me falou mais nada sobre isso. Gente, a gente está no 7º ano, no meio do ano praticamente, tá? Terminando quase o 2º trimestre, a gente já viu resolver problemas desde lá do 6º ano, lá na página 66 do livro, a gente lembra, eu ficava voltando ela o ano inteiro, página 66, olhem a página 66, olhem a página 66, era exatamente isso, o como que a gente desenvolve um problema. A gente lê, a gente interpreta, tenta planejar o que vai fazer, a gente resolve a conta, a gente verifica se os resultados estão corretos e depois a gente dá a resposta. Foi exatamente o que a gente fez aqui. Ó. A Ana chegou, pensou no que tinha que fazer, a gente leu o problema, resolveu, fez as contas, viu que faz sentido, né? Que a gente viu que as contas ali, 82 é um pouquinho menor do que, se eu faço 80 vezes o 4, a gente sabe que dá perto de 320, então a conta, né? Se a gente fez as contas corretas aqui tá certo, então fez a subtração e chegou e deu a resposta no final. E pronto, é isso, é bem fácil de fazer uma conta assim, teve muita gente que errou essa conta ainda, tá? É um problema que é simples, não é um problema complicado. Beleza, vamos passar aqui para a próxima parte. A próxima parte começa, ó, de 2 exemplos de números que são racionais, que são dízimas periódicas.
Alguém me fala o que é dízima periódica, por favor? O que é dízima periódica? É um número que fica repetindo e repetindo várias vezes. Isso, muito Tipo, bem, Pedro. 2,2222222. Isso, um ótimo exemplo, 2,222. Então, eu vou pegar aqui, ó. A Ana acabou de dar um exemplo de 2,222. Se eu não colocar mais nada aqui, esse número é uma dízima periódica ou não? Porque não vai estar Não? repetindo. Exatamente. Então, como que a gente anota essa dízima periódica? Pontinho, pontinho. Bota 3 pontinhos. Bota 3 pontinhos para entender qual é o padrão que apareceu aqui. E também a gente viu que no livro apareceu uma outra anotação, que é isso daqui, ó, com um tracinho em cima, que é a mesma coisa, tá? Tá dizendo, ó, essa parte aqui vai ser repetida. Como a gente não consegue escrever no teclado com essa barrinha aqui por cima, é chatinho para fazer isso, a gente sempre vai usar essa anotação aqui, ó, 2,222 e coloca os 3 pontinhos no final, tá? Então, esse aqui foi um exemplo, que era um outro exemplo de um número que é uma dízima periódica. Pode falar para mim um outro exemplo, bem fácil também, vai lá. 1,25. Perfeito. Ó, ela usou agora, a Ana chegou e falou uma dízima periódica que tem 2 dígitos que estão sendo repetidos aqui. Ó. Então é 25, 25 e assim vai indo, tá? Ok. Então, 2 exemplos aqui bem fáceis. Poderia ser negativo, poderia estar escrito na forma de fração, apesar de que a gente, na fração, a gente não vê que tem a dízima periódica, mas quando a gente divide, vai acontecer isso. E a gente viu esses exemplos lá no começo do capítulo, no capítulo 2, tá? Santana quer ponto a mais na prova, eu tô achando. Como é que é? O Pedro Santana quer ponto a mais na prova. Tá. Não, mas o Pedro participa bacana nas aulas, ele também sabe o que ele está fazendo ali, sempre está Eu tô falando participando. por que ele botou aquele negócio em cima. Ah, tá, agora que eu vi ali que tinha amo os meus profs, tá, eu vi que ele usou a feature do... Ele tava brincando de agário com a câmera, o João de Tá. Boa. Eu não estava olhando ali porque eu estava olhando para o quadrinho agora, mas tá, valeu pela participação aí, a gente também tem que ir um pouco. Beleza, então a gente viu 2 exemplos de números que são dízimas periódicas. E se eu falar um outro número aqui, que é o exemplo, dê um exemplo de um número que não é racional, não é inteiro e também não é natural. Como é que eu dou esse exemplo? Não é as 3 coisas, que são os 3 conjuntos que a gente estudou até agora. Porque aí quando depois da vírgula não repete, tipo 1,10, 100, 1000. Isso, perfeito, Ana. São exemplos de números que a gente até tem um padrão, só que ele não tem um período. Quando eu falo período, significa o quê? Significa que período é um tamanho fixo. Por exemplo, quando eu falo para vocês, a semana é um período de 7 dias, então é um intervalo que a gente tem de 7 dias. Ano é um intervalo de 365 dias, tantas horas, tantos minutos e segundos, e assim vai indo. Mas é um intervalo fixo, tá? Então, quando a gente fala período, significa um pedaço fixo. Aqui, esse pedaço não é fixo, ele é um pedaço que está aumentando. Então, esse exemplo que a Ana deu ali, ó, do 0,10 a 100, 1000 e assim vai indo, ele é um número que a gente vai chamar depois de número irracional. Por enquanto, a gente diz que simplesmente não é racional, tá? Então, esse aqui é um exemplo de um número que é irracional. Isso aparece lá no livro para vocês, tá? Aparece lá em algum dos textos ali, quando a gente está falando dos números ali, das frações, aparece esse número e aparece ainda um outro número que eu também coloquei bastante no quadro para vocês, ó, que era esse daqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e assim vai indo, tá? Ó, reparem o seguinte, ele tem um padrão, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Eu vou conseguir colocar os próximos números aqui de forma infinita, mas ele não tem um período, quer dizer, ele não tem um tamanho fixo. Então, esse aqui, ó, é um outro exemplo de um número que não é racional, não é inteiro e não é natural, tá? Num outro momento, isso a gente já falou, a gente já fez uma atividade sobre isso. A primeira atividade que a gente fez do capítulo, apareceu esses exemplos. Aí eu acho que o Yuri, na semana passada, disse, não, mas o professor não explicou sobre isso? Claro que eu expliquei, a gente já viu esse exemplo várias vezes, tá lá no livro. Vocês aprendam a abrir o livro,
aprendam a olhar as aulas que a gente já fez, e a gente já conversou com isso, já apareceu numa outra atividade, e assim, ó, são exemplos infinitos, quer dizer, não tem uma resposta, vão ter infinitos números que a gente pode construir com algum padrão, sem que necessariamente tenha um período. Vou pegar mais um exemplo, quer ver? Um exemplo bem fácil. 1, 2, 1, 2, 2, 1, 2, 2, 2. O que está acontecendo aqui, ó? Eu estou aumentando 1, 2 aqui para gente. É praticamente a mesma cara que tem nesse 0,10100. Só que em vez da gente usar o 0, eu inventei de usar o 1 e o 2 ao mesmo tempo. Poderia ser esse exemplo. Eu poderia trocar o 1 pelo 7, poderia trocar o 2 pelo 9. Tanto faz aqui, tá? A gente vai ter infinitos exemplos possíveis nesse aspecto, tá? Ó, já vai acabar a nossa aula, já está 11 e... Já acabou, né? Já vai acabar. A gente continua essa correção na nossa próxima aula, tá? E fiquem atentos ali às atividades. Para essa semana, vocês não têm nenhuma atividade para entregar de matemática, só quem estava me devendo a atividade, que tem uma atividade para entregar hoje, tá? E já foi encaminhado e vocês já sabem o que tem que fazer, tá? Tchau, tchau para vocês aí. Uma boa semana, tá? Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.